boa noite, minhas OnConFriend. Tudo bem? Boa noite. Hoje a gente está com uma convidada especial, a Mariana Aires. Ela é uma profissional, trabalha na área da psicologia e veio colaborar conosco, conversar um pouquinho, dividir o conhecimento dela com a gente na importância, né, dessa parte do psicólogo no tratamento, durante o tratamento, a partir do diagnóstico, no viver com a doença, né, que a gente sabe e a gente tem orientado as nossas companheiras o quanto isso é importante, né, o quanto o acompanhamento psicológico, o quanto reconhecer que a gente precisa dessa ajuda, né, é importante para todas nós, assim. A gente sempre acaba falando um pouquinho da nossa experiência também, por mais que as pessoas que assistem, que estão nos acompanhando, maratonando nossas lives, né? Porque a gente deu uma puxadinha, essa semana teve diária, né? Mas, assim, tem muito tema para ser abordado e a gente se propôs a isso, né? E o Outubro Rosa, a gente não quer que só o outubro seja rosa, a gente quer que o ano todo seja rosa, a gente quer falar com essas mulheres o ano todo. Mas, né, a gente se programou para que o outubro fosse diferente. E aí, o que aconteceu? A gente foi surpreendido por um número de profissionais maravilhosos que aceitaram colaborar conosco, como foi o caso da Mariana, que eu procurei ela, e ela prontamente, né, veio de coração aberto nos auxiliar nessa fase. E isso era um propósito que a gente já tinha, eu já passei por momentos, tenho certeza que as meninas também, a Denise até passou por um momento junto comigo lá na rádio, que a gente reconheceu numa companheira nossa, né, de tratamento, que ela disse, não tem problema nenhum, eu não preciso de psicólogo, e aí a gente se olhou as duas, e foi questionando ela em questões que a gente estava achando que estava ruim, assim, que estava pesando, e ela, como diria assim, confessou, sabe? Ela não tem problema nenhum de aceitação, tá tudo bem. Aí a gente perguntou, né, como seria o relacionamento dela com o marido, estava normal, e ela prontamente, assim, meio que não, super normal, a luz apagada e tudo normal. E aí eu e a Denise só nos olhamos, tá bom, tu não precisa então, né? A gente que precisa. Então, na verdade, a gente vem aqui trazer isso, levantar essa questão do apoio psicológico, não só na parte da conjugal, mas na parte da aceitação, na parte dos relacionamentos, da rede de apoio, eu falo muito isso, né? São os amigos, os familiares, os filhos, toda essa tua rede de apoio, essas pessoas que adoecem junto contigo, né? Que recebem esse diagnóstico junto contigo, né? Cada um de nós tem um lado para falar, mas, na verdade, é a engrenagem, né, que ajuda, que auxilia nesse tratamento aí, e a psicologia, ela vem colaborar e muito, né, para ajudar esse paciente. Então, Mariana, eu queria te perguntar assim, qual não sei se eu vou usar a palavra certa, mas como que a psicologia, qual é a estratégia que vocês têm para nos ajudar nesse enfrentamento de aceitação, né, de busca, né, por novos, para mim foi uma busca por novos propósitos, uma busca por uma nova pessoa que eu tive que me redescobrir, né, mas aí, depois eu vou liberar para as meninas também fazerem algumas questões, mas gostaria de ouvir um pouquinho de ti, que tu te apresentasse para nós e falasse um pouquinho, tá? Tá bom. Boa noite a todas, né? Primeiramente, agradecer o convite, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, né? Eu acho que antes de eu me apresentar como profissional, eu acho que é importante eu trazer, assim, as questões que me atravessam, né, nesse tema, porque antes de eu ser uma profissional que estudo esse tema, que pesquiso sobre esse tema e que atuo hoje com pacientes, muitas vezes com câncer também, na minha vida, né, eu tive muitos familiares com câncer, eu vivenciei e eu tive junto a muitos tratamentos, né,
Infelizmente, eu perdi a minha irmã, né, por câncer, ela com 27 anos, a idade que eu tenho hoje, né, então isso foi um momento na minha vida de divisor de águas, assim, que me fez ir em busca da psicologia, inclusive, porque eu conheci a psicologia através da hospitalização dela, né, quando a psicóloga estava melhor, mesmo com os exames cada vez piores, resultados cada vez menos positivos, sempre que a psicóloga saía daquele leito, ela estava bem. Então, a partir disso, me despertou para esse lado da psicologia, porque até então eu entendia a psicologia, eu tinha 18, 19 anos, né, eu entendia a psicologia como o psicólogo no divã, sabe? Aquela coisa clínica só. Então, a partir dali, eu percebi a importância que tinha nesse momento, né? Porque o diagnóstico de câncer, né? Ele é um impacto na vida do paciente, com certeza, mas ele impacta todo o meio social, né? Ele não é algo só biológico, ele é social, ele é psicológico, ele é espiritual, ele vai impactar a tua família, ele vai impactar os teus amigos, ele vai te impactar com certeza, né? Então, hoje em dia, assim, na linha que eu estudo, né, a gente entende, né, que a partir do momento do diagnóstico, né, é como se a tua vida passasse a girar em torno daquilo. E isso não quer dizer que tu vai viver para o câncer ou que tu vai só pensar no câncer, não é isso. Mas a partir disso, as tuas relações vão mudar. Porque se tu trabalha e tu vai fazer, por exemplo, um tratamento mais agressivo, que tu vai precisar parar de trabalhar, tu vai ter que pensar em como vai ser esse trabalho. Se tu és dona do teu negócio, por exemplo, tu vai ter que delegar as tuas funções, né? Se tu tens uma família constituída por esposa, esposo, enfim, filhos, né? Tu vai ter que conviver diariamente com aquelas pessoas e às vezes ter que falar sobre isso, ou pior, não falar sobre isso, né? Porque hoje, ainda que hoje, né, se fale mais sobre o câncer, e essa plataforma que a gente está utilizando aqui, ela é extremamente importante, ainda mais vindo de pacientes que queiram falar sobre isso, né? Ainda assim, muitas vezes o câncer, ele é um tabu, né? Não se fala, algumas pessoas ainda utilizam as palavras de antigamente, que era aquela doença ruim, né? Então, não se fala sobre isso. Então, pensando na atuação do psicólogo, né, diante desse contexto todo, é algo que pode parecer simples, né, mas não é, que é a escuta, né? Eu vou entrar como alguém que vai escutar, né, e vai escutar o que o paciente tem a dizer. Porque não é porque o paciente tem câncer que a gente tem que falar sobre câncer, que a gente só vai falar sobre câncer. Não. Essa pessoa, ela continua sendo um todo, e ela tem as suas questões. São questões atravessadas pelo câncer, como eu mencionei, sobre o trabalho, a família, os amigos, mas são questões, às vezes essa pessoa ela precisa falar sobre como ela vai conversar com a filha dela de 11 anos, ou ela precisa falar como ela se sente em relação ao marido, ou muitas vezes o tratamento diminui a libido, né, da mulher, às vezes pode aumentar. Mas como ela falar para esse marido, né, que talvez naquele momento ela não tenha aquela libido para ter aquela relação sexual com ele, ou às vezes ela perde um pouco a atração nele. Em alguns casos também pode acontecer o impacto na autoestima, né, de tu não estar te sentindo bonita, de tu não estar te sentindo bem com o teu corpo. Então, na verdade, o psicólogo entra nesse meio para ser esse espaço de escuta e acolhimento, né, e em busca de estratégias de enfrentamento, né, para lidar com os aspectos que vêm a partir da doença, né. E quando eu falo estratégias de enfrentamento, acho que é importante, né, a gente mencionar que não necessariamente são estratégias, são questões positivas, né, são, tenho que enfrentar, porque a conotação da palavra traz, né, que o enfrentamento é ter uma atitude positiva frente àquilo. Não, as estratégias de enfrentamento que a gente trabalha são as estratégias que aquela pessoa possui para enfrentar aquilo que está acontecendo na vida dela naquele momento. Pensando também que as estratégias de enfrentamento, elas são fluídas, né? Elas, em algum momento, algo pode servir, que em outro momento não pode servir.
eu estava vendo a fala da Daiane na live de anteontem, né? Que em alguns momentos ela usou muito fone de ouvido, né? Para poder ficar só naquele mundo dela ali. E muitas vezes o fone de ouvido pode ser a tua estratégia de enfrentamento, né? Utilizar o lenço na cabeça, porque naquele momento tu não quer mostrar o teu cabelo, é uma estratégia de enfrentamento. Então, a gente vai atuar junto para tentar encontrar qual é a tua estratégia de enfrentamento. Porque parece algo simples, mas diante de uma doença, né, que traz à tona toda a tua fragilidade de condição humana mesmo, assim, né, faz muitas vezes tu refletir sobre muitas coisas, né. Então, às vezes é difícil falar, né? É difícil falar com a tua família, é difícil falar com os teus amigos. Muitas vezes cria aquela conspiração do silêncio, onde todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ninguém fala sobre. Às vezes, com uma ideia de cuidado, né, com a pessoa do diagnóstico, pensando que, não vou falar sobre isso porque vai trazer sofrimento. E muitas vezes é esse silêncio que traz o sofrimento, né? Então, o papel vai ser essa escuta, né? Porque muitas vezes essa pessoa só precisa falar. Às vezes essas estratégias, elas estão com o paciente, ele tem essa condição de lidar com isso, mas às vezes por não falar, por não verbalizar, por não se ouvir, muitas vezes acaba por não enxergar essas estratégias, né? Então, sempre pensando, né, que essas estratégias não necessariamente são uma reação positiva frente à doença, né? Porque entendo que até agora no Outubro Rosa a gente vê bastante nessa questão de guerreiras, né, de lutar contra o câncer, né? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado também com essas expressões, porque sim, são mulheres fortes que estão lidando contra uma doença, mas são mulheres, são seres humanos, muitas vezes com as suas fragilidades, muitas vezes precisando ficar tristes, muitas vezes precisando chorar, precisando desabafar, sim, porque ninguém é forte o tempo todo e nem tem que ser, né? E lidando com algo, na grande maioria das vezes, que nunca lidou antes, né? Então, na verdade, a gente vem para tentar fazer esse meio, assim, de, tá tudo bem tu chorar, tá tudo bem tu tá triste, tá tudo bem tu não gostar do teu corpo nesse momento. Tem muitas outras pessoas com a mesma questão. Muitas vezes a gente trabalha em grupo, né? Porque o interessante do grupo é isso, é poder se identificar na outra, né, colega de tratamento, que às vezes também está passando por isso e acha que é só consigo, e às vezes por pensar que é só consigo, acaba trazendo uma questão de culpa, né? Por que eu não consigo reagir a essa doença? Por que eu não consigo enfrentar ela? Por que eu não consigo lutar? Por que eu não consigo ser forte o tempo todo? Porque ninguém consegue, né? Um ser humano sem um diagnóstico de uma patologia, ele não é forte o tempo todo. Por que quem está com diagnóstico de câncer tem que ser forte o tempo todo? Né? Não tem que ser. Então, na verdade, a gente entra para mostrar que, olha, tá tudo bem, né? Eu vou te escutar, e a partir do que eu te escutar, a partir das tuas estratégias, a gente vai construir um caminho. Até porque, por mais que nós temos... Somos um ser dos outros, mas nós somos seres subjetivos. Nós temos cada um, né, a sua maneira de lidar. Algumas pessoas podem, no início, negar, né? Outras podem já de imediato aceitar, outras podem... tem, né, as fases do luto, né? Que as 5 fases do luto são fases bem famosas da Kübler-Ross, né? Mas que elas entram também em diagnósticos, porque o diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida, né? Ele entra em caráter de um luto também, porque tu estás perdendo algo. Tu pode estar perdendo... quem faz mastectomia está perdendo a mama, né? E vai precisar elaborar esse luto, ou simplesmente está perdendo a sua condição de saúde daquele momento, né? Que pode ser passageiro, pode demorar meses, não se sabe, mas é uma perda e é um luto e é difícil elaborar o luto, né? Mas cada um vai reagir de uma maneira, né? A colega pode reagir negando, enquanto a outra já vai aceitar de primeira, mas mesmo dessa forma da reação ao diagnóstico, né, ainda assim são fases que são fluídas, né? Em algum momento tu pode estar aceitando, e em um outro momento tu pode já estar
revoltada, com raiva, não queria que aquilo tivesse acontecido contigo. E em um outro determinado momento, tu vai estar triste, melancólica, por que isso aconteceu? Em outro momento, por que comigo, né? Então, são fases que são fluídas, né? Mas eu sempre gosto de trazer que mesmo que essas fases sejam fluídas, né? E que em um momento tu pode estar com raiva, em outro tu pode estar com um humor deprimido, o outro tu pode estar aceitando, né? O que circunda todas essas fases é a esperança, né? A esperança de que em algum momento tudo isso vai passar, né? E eu acho que a força está na esperança, a força não está em tu ser forte, né? A força está em tu ter esse fio, né? Então, basicamente, eu acredito que o papel da psicologia é esse de escuta, sabe? A gente não tem estratégias de enfrentamento determinadas, prontas, que eu vou chegar e vou dizer, olha, tu tem que fazer isso, porque ninguém tem que nada, né? Cada um vai lidar com a sua condição, né? Então, é mais ou menos isso, assim, para a gente começar conversando. Eu ficava sempre na dúvida do porquê das fases do luto tinha a ver com o diagnóstico, mas é verdade, eu consegui pegar bem, assim, é toda vez que tu te sente com a tua saúde, né, fragilizada, a ponto de não saber se tu vai sobreviver ou não, né, e aí se enquadra isso aí perfeitamente. Na verdade, o que eu percebo assim, ó, que não existe, não tem uma regra, né? Não tem como tu usar a mesma fórmula para todas, né? Pode nós três passarmos pelas mesmas situações, como a gente passou realmente, né? Um tratamento muito semelhante, e cada uma se portou de uma forma, assim. Então, eu estava te ouvindo falar e pensando assim, durante esse ano, quantas estratégias de enfrentamento eu fui modificando, né? Na verdade, a gente vai descobrindo elas na gente mesmo, assim, e vai se modificando, se adaptando, né? Bem interessante isso, muito legal. E eu normalmente não choro, assim, não sou de chorar. Eu sou chorona, mas em relação ao meu diagnóstico, foram raros os momentos, né? E hoje eu até comentei sobre um deles que chegou a ser assustador para mim, porque eu não me controlei, né? Que foi no último dia da minha radioterapia. Eu fiz questão que fosse celebrado o último momento da Denise, por exemplo, que na época eu ainda não conhecia a Bianca. A gente eu levei um sino para fazer barulho, fiz um cartaz, fizemos um balãozinho, um festerê lá. E quando chegou o dia da minha última, né? Elas se prontificaram, fizeram uma surpresa para mim, me levaram um presente, foi lindo. E a máquina estragou naquele dia. Então a gente fez as fotos, fez toda a cena como se fosse o último dia. Mas não foi, eu vim embora e tive que fazer a última sessão no outro dia. Quando eu cheguei no outro dia, eu estava sozinha com os profissionais e as meninas não estavam, né? E aí eu fui estranha. Eu já saí de casa estranha, eu estava com uma angústia no peito, assim. E aí eu cheguei lá e eles olhavam para mim, então hoje é o último dia, né? Porque eu sempre chegava alegre. E aquele dia eu estava em choque, eu não conseguia falar. E aí eu disse, eu não sei, eu tô estranha, eu só dizia isso. Quando eu deitei na máquina, que eu olhei, que eu sempre tinha um ponto que eu fixava o olhar. Quando eu olhei para aquele ponto e comecei a lembrar dos outros 24 dias em que eu fiquei ali, aqueles minutos, eu tive uma crise de choro. Eu passei todo o tempo chorando. E a Cati, eu mesmo que eu dei um susto na Cati, porque eu estava sempre rindo, né? E eles tentavam me acalmar assim, não tem problema de chorar, né? E eu tentando fazer piada, só que eu não conseguia parar. Foi muito sério mesmo, porque eu me assustei. Eu chorava de soluçar e aquilo era uma dor tão grande dentro de mim, assim, pesou tanto o sacrifício daquelas 25 sessões e tudo que passou na minha cabeça durante aqueles dias, que para mim foi um momento assustador, assim, foi muito diferente mesmo. Sim, eu acho que acredito que assim como o momento, né, do diagnóstico, ele é um momento que impacta, né, a tua vida como um todo,
Muitas vezes, dependendo também de como esse diagnóstico é dado, isso também traz, né, consequências ao longo do tratamento. Mas eu acho que as finalizações, elas também trazem essa mistura, eu acho, de tanto alívio quanto medo, né? Porque, e agora, né? O que vai ser agora? O que eu vou fazer agora? Como é que vai ser, né? Passei por tudo isso, o que mais eu vou passar? O que mais vai acontecer? Será que agora está tudo bem? Não está tudo bem? Então, eu acho que a finalização, né, dos tratamentos, ele também traz essas angústias, porque principalmente depois tem que seguir o acompanhamento, né, por causa das recidivas. Então, eu acho que é uma nova fase, né, e é uma nova fase que traz medo. Então, ao mesmo tempo que tu está finalizando algo e que bom, cheguei até aqui, estou finalizando, ao mesmo tempo eu finalizando, que muitas vezes a gente tem medo de chegar porque não sabe como é que vai ser a nova fase, né? Na verdade, até aquele dia ali, eu sabia desde a minha primeira consulta, vai passar por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E aí, quando terminou, tá, e agora, né? O que me espera pela frente, assim, o novo, né? O novo, baseado, infelizmente, não é ser pessimista, mas é baseado no que tu viveu até aquele momento, né? Que não é fácil a gente está aqui para trazer nosso propósito com a live, nosso propósito do projeto é trazer acolhimento, trazer esperança, trazer fé, mas a gente não tem como dizer para as nossas companheiras que é fácil e que todos os dias foram bons, né? Que todas as fases foram fáceis de superar. Não, foi muito difícil. Tem coisas que a Bianca passou que ela achou que ia enfrentar de uma forma e não foi, tem outras que a Denise enfrentou, achou que ia ser fácil e não foi, então mostrar para elas o quanto isso é difícil, mas o quanto ele é possível também, né? Daqui a pouco a gente se reconhecer, eu preciso de ajuda de um profissional, eu preciso procurar uma psicóloga para me apoiar, né? Para me ouvir, como tu está dizendo assim, que é um dos principais acho que motivos que eu imagino, assim, eu aconselho as pessoas, porque a hora que a gente está te falando lá no teu consultório, que a gente está te contando, a gente está se ouvindo, né? Tu tá te entendendo também, né? Buscando nas tuas próprias palavras entender o que tu precisa sobre o que tu tá sentindo, né? É exatamente isso, assim, através da escuta, né, e do que a gente verbaliza, a gente vai criando um canal de fluidez sobre aquilo que a gente está sentindo. A gente vai se familiarizando com os nossos sentimentos, que, na grande maioria das vezes, durante o processo de tratamento, são sentimentos que a gente acaba lidando sozinho, né? Porque muitas vezes, né, como eu mencionei, a consideração do silêncio com a família, mas às vezes o paciente também ele não quer ir levar a sua angústia, né, para sua família, para os seus amigos, porque não quer se sentir como um peso, por exemplo, né? Não vou levar porque é melhor que eu apareça feliz, que eu apareça alegre, porque eu vou fazer mal para essa pessoa, né? Já está preocupada comigo, eu vou levar mais uma preocupação, né? Então acaba que ninguém fala sobre. Então, se tu não fala, tu não pensa, tu não te familiariza com esses sentimentos, né? Então, muitas vezes esse canal, né? Porque assim como tu disse, é difícil. Não tem como dizer que é fácil o diagnóstico, o viver com câncer. É fácil, não é fácil. É uma realidade extremamente dura, é difícil mesmo, né? E muitas vezes é difícil lidar com essas questões sozinho. Então, por isso que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é muito importante encontrar um ouvinte qualificado, vamos dizer assim, né? Para te ajudar a elaborar essas questões, né? Porque muitas vezes, por mais que tu consiga, vamos dizer, conversar sobre isso, né, com os teus amigos, com os teus familiares, com a tua rede de apoio como um todo, né? Ainda assim, muitas vezes, a maneira como o psicólogo vai enxergar o que tu estás trazendo e vai te devolver, com certeza é diferente, né? Porque é baseado numa técnica, numa teoria, né? Que vai te auxiliar a aplicar isso na tua vida de alguma maneira, né? Então, mas quando tu menciona, né, sobre ser difícil, né, e ser complicado dizer para as pessoas de que não tem como dizer que é fácil, é porque não tem mesmo, né? É difícil, e eu acho que o fato de
todo mundo saber que é difícil, é por isso que todo mundo tem medo, né? E tem medo de passar, tem medo de como vai ser, né? Tem medo do que me espera, do que não me espera, porque realmente é um diagnóstico que ele impacta, é difícil, o tratamento muitas vezes é muito difícil, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia, ambas, cada uma da sua forma, mas elas vão agredir o teu corpo de alguma forma, né? Elas vão mexer na tua autoestima, e muitas vezes as pessoas ao redor estão esperando que tu estejas feliz, que tu estejas bela, que tu estejas contente, que tu continue sendo vaidosa, que tu continue, que tu fique maquiada, que tu arrume o teu lenço, que tu apareça, que tu vá, que tu não deixe de ir nos encontros, que não deixe de ir nos lugares. Porque como é que vai ficar sozinha em casa chorando e sofrendo por isso? Não, vamos lá, levanta, né? E ok, nós temos que em algum momento levantar e seguir, mas sempre respeitando os nossos limites, entendendo que muitas vezes a gente não tem que nada. A gente tem que se respeitar, né? Respeitar o nosso sentimento, respeitar a nossa tristeza e entender que todos os sentimentos fazem parte desse momento, né? Tanto os momentos felizes quanto os momentos tristes fazem parte dessa vida como um todo, e num diagnóstico assim, num tratamento assim, mais ainda, né? Vai ter momentos que tu vai estar triste, vai ter momentos que tu não vai querer ver a cara de ninguém, vai ter momentos que tu vai sentir raiva da tua família, do teu esposo, dos teus filhos, da tua mãe, né, dos teus amigos. E vai ter outros momentos que tu vai estar super bem. E às vezes as pessoas também não entendem quando tu está super bem, né? Muitas vezes o paciente reage bem, e aí as pessoas ficam, será que tá bem, né? Será que é porque tá negando? Será que tá acontecendo, né? Então, é difícil para as pessoas ao redor lidar, né? Mas né? é mais difícil. Também é difícil para quem está ao redor lidar, porque não sabe como lidar, né? Como fazer, o que falar, né? Porque acaba, nesse momento do diagnóstico, do tratamento, né? Infelizmente, né? A visão da pessoa acaba se tornando a doença, né? Muitas vezes a pessoa deixa de ser a Daiane, deixa de ser a Bianca, deixa de ser a Denise, né? Para ser a pessoa que está com câncer. E eu acho que é isso que faz com que as pessoas ao redor sintam medo de falar, de conversar, às vezes, sobre amenidades. Tem pessoas que têm medo de, por exemplo, de conversar com uma amiga que está com câncer, tem medo de falar das suas dificuldades e dos seus medos e das suas tristezas, por imaginar que, bom, por a minha amiga ter câncer, eu não posso ter os meus problemas, porque os meus problemas são muito menores do que os dela. E às vezes isso também causa um afastamento, né? Porque aí tu não divide mais a tua vida, porque tu acha que tu vai ofender aquela pessoa. Só que aquela pessoa segue sendo uma pessoa, né? Ela tá com câncer, ela está com câncer, ela não é o câncer. E não é por ela estar com câncer que só se tem que falar sobre câncer. Ela continua sendo uma pessoa que pode falar sobre várias coisas, que pode agir de múltiplas maneiras, e isso não necessariamente tenha a ver com câncer, né? Às vezes tu estás com raiva porque tu estás com raiva, e não necessariamente porque tu estás com raiva do câncer. Às vezes tu estás triste por outra questão, e não necessariamente por causa do câncer, né? Porque tu segue sendo um ser humano como um todo, né? Então, são coisas muito complexas, né, que envolvem. Então, por isso que a gente entende que esse profissional atuando junto, ele com certeza vai fazer com que essa caminhada seja a mais fluida possível, né? Assim, o psicólogo ele não vai resolver os problemas, ele não é um agente de mudança de comportamento, né? Ele não é ele que vai mudar, mas ele vai te auxiliar com que tu consigas enxergar de que maneira tu pode vivenciar essa fase, porque é uma fase, né? Essa fase da tua vida. Tá, eu vou dar uma lida aqui nos comentários para a gente dar boa noite para as companheiras de caminhada aí. A Adriane Gaia está dando boa noite, dizendo que nós somos umas meninas lindas. Obrigada. Obrigada. Cristina Cardoso, a Cati Meirelles, ótima live, a dona Clair, a Mari Fiol. Para mim, a pior fase foi quando caiu meus cabelos. Parece que me perdi, não me reconhecia mais. Aí a Adriane botou assim, ó, eu reagi assim, eu sou chorona, mas não chorei e até hoje, com o diagnóstico e o tratamento. A Aira Lima está dizendo que está com saudades dessa psicóloga. A Cristina Cardoso engoliu o choro.
A Verônica, boa noite, lindezas. A Adriane, verdade. Pessoas próximas a mim perguntavam para os meus familiares como eu estava e não falavam direto comigo. A Aline Goulart, Mariana, tenho vontade de te aplaudir a cada palavra. Ah, super fã. Ganhou o selo de super fã da Mari. Ângela Ferreira, reações do próprio tratamento na qual não conseguimos nos controlar. Acho que ela está falando da minha crise de choro. Uhum. Mas aqui a Mari fala sobre os cabelos também, né? E a fase do a autoaceitação, né? Faltou a palavra. Isso, eu puxei ali o comentário dela, que eu ia puxar exatamente isso, assim, né? Que a nossa sociedade, né, como um todo, o que ele espera de nós mulheres, né? Que estejamos sempre bonitas, felizes e vaidosas, enfim, né? Isso já está já é o que a gente aprende, né? Desde muito cedo, desde muito jovem, né? Às vezes de forma até um pouco cruel com a gente enquanto um ser humano que pode querer ver a sua imagem, fazer a sua imagem de outra forma. Porém, né? Todavia, contudo, nos estabelecemos assim e vivemos assim, né? Então, o cabelo, ele acaba sendo um agente, né, da beleza da mulher, né? Vamos dizer assim. Ele muitas vezes, por exemplo, a mulher, às vezes, quando quer mudar alguma coisa, ela, vou mudar o meu cabelo, né? Vou fazer isso. Porque acaba tendo nele, né, como um agente de transformação. O que acontece, né, que a gente vê, né, no tratamento oncológico, quando perde esse cabelo, né, com ele se vai muitas coisas, né? Esse cabelo, ele bate na tua autoestima, por tu ligar ele diretamente à tua beleza, né? Então, ele bate na tua autoestima, ele bate no teu ser mulher, ele bate também nos olhares que vão começar na rua, né? Porque uma coisa é uma paciente em tratamento oncológico que anda na rua e que não perdeu o seu cabelo. Ninguém vai perceber que ela está em tratamento oncológico. Outra coisa é a mulher que está careca, que perdeu o cabelo, às vezes perdeu a sobrancelha, pelo tratamento oncológico. Causa reação nas pessoas, as pessoas olham diferente, né? E esse olhar diferente, ele te atinge. E ele muitas vezes dói, ele faz tu entrar em contato com questões que às vezes até aquele momento tu estava fingindo não existir, ou fingindo não ver, ou querendo não ver, né? Então é difícil, bate sim, é difícil de aceitar, não é fácil, não existe uma receita de bolo. Diz, não, então agora tu vai pegar e aí tu vai passar um gelzinho na quantidade de cabelo que tu tem, e aí tu vai fazer tal coisa, e aí tu vai te sentir bonita, tu vai ficar feliz. Porque é muito mais do que esse externo, é algo que vem de dentro, né? É a tua relação contigo mesma, né? E ali no início, né, quando eu comentei do luto, né, o perder o cabelo, ele também é um processo de luto, né? Tu também estás perdendo algo que não foi tu que quis perder, né? Não foi tu que foi lá no salão e quis rapar a tua cabeça como um agente de mudança para alguma coisa, para alguma nova fase na tua vida. Não. Uma doença se instalou e esse tratamento dessa doença fez com que esse cabelo caísse. Então, muitas vezes, tu pode até achar bonito um cabelo careca, uma falta de cabelo, mas nesse momento, quando não é a tua escolha, quando não é tu que estás definindo o que fazer com o teu cabelo, dói, né? Dói, machuca, faz tu te olhar no espelho e lembrar todos os dias pelo que tu estás passando e que não é fácil estar passando por isso, né? Então, não é fácil, não tem uma receita de bolo, mas é também através das estratégias de enfrentamento que a gente vai tendo ao longo do tratamento que a gente vai conseguindo, porque a aceitação também está dentro desse enfrentamento, né? E a gente não existe um tempo, né? Infelizmente, não tem como dizer, bom, a partir de 1 mês de tratamento, tu já consegue aceitar, e aí já tá tudo bem, ou a partir de 3 meses, tu já tá ok com a tua perda de cabelo. Não tem um tempo, né? Porque o tempo de cada um, ele é subjetivo, cada um leva um tempo para elaborar as suas questões, para elaborar as suas perdas, né? Então, é algo que não é fácil, é difícil de se aceitar, sim. Não tem como dizer que, não, isso aí é bobagem, é só o cabelo. Pensa que, muitas vezes, as pessoas têm um discurso de, pensa que tu perdeu o cabelo, mas tu tá com a tua vida. O cabelo cresce, mas tu tá com a tua vida, né?
E, poxa, para aquela pessoa que está passando por ela ali, que perdeu o cabelo é significativo, sim, é uma parte da vida, sim. Que bom que ela está com vida, que bom que ela está reagindo bem, mas ainda assim dói, ainda assim sofre pela perda do cabelo. E isso não é questão de vaidade ou de futilidade. É uma questão que tu perdeu algo que era teu, e não foi tu que escolheu perder. Então vai doer, sim. E tá tudo bem doer. Tá tudo bem sofrer por isso, porque não é uma bobagem. Assim como tu vai sofrer pela perda da tua mama, por exemplo, tu pode sofrer pela perda do teu cabelo também. Não tem como medir sentimento. Ah, fulana pode sofrer porque perdeu uma parte do corpo, mas fulana não pode sofrer porque é o cabelo, e o cabelo vai crescer. Sendo que muitas vezes esse cabelo vai crescer diferente, né? Vai demorar a crescer. Então, assim, é a maneira que cada um tem de lidar com seus sentimentos e ninguém pode julgar. Ninguém pode julgar, porque é a pessoa que está passando por isso e é a pessoa que está vivenciando essa perda desse cabelo. E esse cabelo pode ser, sim, muito importante para ela. A Adriane aqui botou, muitas vezes eu até esquecia que estava sem cabelo, mas quando eu encontrava as pessoas, o olhar delas me fazia lembrar. Aí a Maria Lu botou, não é só o cabelo, é a parte da minha personalidade, não me conformo até hoje. Né? Então, a gente está vendo bem aqui o que tu está falando, assim, que não tem, não é um paciente, né? É um geral, e as pessoas têm como diálogo pronto já, de te dizer, cabelo cresce, pelo menos foi só o cabelo, isso aí constrói de novo e tal, usa uma peruca, como se fosse fácil usar a peruca, sabe? Eu sou grata, assim, a esses locais que disponibilizam peruca. Muitas das nossas companheiras usam e se sentem maravilhosas, mas para mim, comigo não deu certo, eu não consegui aceitar, eu não consegui usar. Então, não era só arrumar a peruca, né? Era conseguir se adaptar a essa nova fase, que não é igual para nenhuma de nós, né? Denise, sim, tu queria falar uma... Desculpa, Mari. Não, pode falar, Denise. É que essa parte do cair o cabelo, assim, eu sabia que ia cair, mas eu preferia não ter visto cair. Ainda ontem eu falei, eu fui a uma cabeleireira e ela disse que ia cair de tucho, mas não caiu de tucho. E eu levava a mão, quando eu tomava banho, sentia uns fios caindo. E depois eu fui na praia, como ela disse, não vai cair, quando for cair, vai cair todo de tucho. Lá na praia eu vi que caiu mais, eu vim para casa. Quando eu lavei, ele desceu para a nuca. Eu fiquei com muito pouco cabelo. Então eu voltei lá e mandei ela raspar. E ontem eu falei que eu fiz uma foto e coloquei no Stories e me perguntaram por quê. Eu acho que aquilo ali, me olhar no espelho, era um enfrentamento. Eu não podia mais negar a doença. Eu estava enxergando ela na frente dos meus olhos. Eu acho que toda mulher se sente assim. Enquanto não cai o cabelo, se não caísse o cabelo, tu levava o tratamento sem ninguém saber. Mas quando ele cai, a realidade é essa, tu te preocupa. Porque aquela pessoa que está na tua frente, ela vai chocar e tu vai perceber que ela chocou. Então, eu ainda fiquei, acho que 2 dias dentro de casa, até o momento que eu consegui sair para a rua. E quando eu saí também, aqui onde eu moro, a rua principal do ônibus. Então, a gente tinha o costume de tomar chimarrão na frente da casa. Eu virei a cadeira de praia para a rua para não encarar quando aquele ônibus passava. E foi muito difícil para mim, assim. Eu fiquei, acho que uns 4 semanas nessa situação, até que um dia eu desvirei a cadeira. Mas eu acho que no momento também que eu fotografei, porque ali eu passei a registrar tudo pelo qual eu passava, e para mostrar para as mulheres que viriam, que outras já passaram, que elas iam também suportar, que elas iam conseguir passar. Eu acho que eu estava me despindo de mim mesma quando eu fiz aquilo ali. Não foi com a intenção de me aparecer, né, de me promover com aquilo ali. Não. Aquilo foi doído. Olhar no espelho e ver que não dava mais para negar, que já fazia... eu fiz a primeira quimio em 28 de novembro, né? Daí, há 21 dias, eu fiz a outra.
E ele caiu nesse intervalo. Dia 7 de dezembro eu já não tinha mais cabelo. Fiz a primeira, 28 de novembro, 7 de dezembro eu já não tinha mais. E foi algo assim. E até me perguntaram, uma vez me ligaram, e estava um dia muito calor, e a reação, o efeito colateral da químio, eu estava com muito frio, tremendo de frio, e era um dia quente, eu sei que tinha uma porta-janela, tem uma porta-janela no meu quarto, eu olhava para a rua e eu via sol, mas não existia, né? Estava assim meio que... os 4 primeiros dias não existia. Aquele dia eu vi que tinha. Só que me perguntaram, mas como tu tá tremendo de frio? E eu falei, eu acho que é rotavírus. Só que quando eu olhei naquele espelho, não dava mais para dizer que era rotavírus. Eu tinha que enfrentar, eu tinha que me enxergar, eu tinha que... Essa história de guerreira também, eu aceitava, e a minha filha ainda comentou comigo essa semana, mas eu sempre vi tu falar com isso de orgulho, mas antes da doença. Hoje eu já não quero mais, hoje eu já não aceito mais. Porque eu faço... uma vez por semana eu faço eu visito a psicóloga da FAMED. E eu aprendi uma coisa, que se tu aceita te chamar de guerreira, aquela mesma pessoa que te chama de guerreira hoje, amanhã ela vai querer te ver guerreira. E tu pode estar chorando, tu querer chorar, mas a sociedade está te cobrando uma guerreira. Então, eu não aceito mais, assim, porque é bem o que tu disse, a gente não é 100% forte, isso eu aprendi com a minha psicóloga, a gente não é a Mulher Maravilha, a gente não é forte o tempo todo, a gente tem direito de chorar, a gente tem direito de ficar triste, né? E se renovar, se reinventar, mas é uma sensação por horas, por momentos de impotência. Eu acho que as gurias vão concordar comigo também. Que a gente queria que fosse diferente, não é. E a gente hoje tenta se fortalecer, né? Uma na outra, assim, e vendo os nossos anseios, que são todos iguais, né? As nossas angústias e tudo mais. Mas é um choque. É um choque porque tu não espera, porque tudo ali, a partir daquele momento, tudo é novo. E tu acha que tu tinha certeza de tudo. Mas, na verdade, tu descobre que nada é certeza, né? É isso. Uhum. Lindo teu relato, Denise. Me lembro de uma... A Kátia botou aqui, só vou ler essa parte para ti. A Kátia botou, me lembro de uma vez que tive que usar o transporte coletivo, estava lotado, mas o banco do meu lado vazio, ninguém sentou perto, eu me senti bem desconfortável. O preconceito ainda é grande. Sim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Passou meu compadre aqui, de carro, eu nem vi que era ele. E até hoje ele não sabe. E a minha comadre me contou. E ele sofreu com aquilo. Ele chegou em casa e disse assim para ela, e eu, na roda de chimarrão, tomando mais, porque eram muitos amigos na minha volta, muita família, muita gente na minha volta. Verão, né? Final de tarde, eles me tiravam para a rua, não vai ficar em cima da cama, vamos para ali, coisa e tal, vamos conversar. E ele chegou em casa e falou assim, nossa, eu vi a Denise, ela tá acabada. E aí a minha comadre me contou, e a gente riu junto, né? E ele nunca, e não foi só ele, teve mais algumas pessoas que não tiveram coragem de me ver, e me pediu perdão por telefone, me pediu desculpa, porque não tinham coragem de me encarar, né? E se surpreendiam também quando eu chegava nos lugares, careca, com batom, com brinco, rindo, brincando, e quando eu acho que eles esperavam ver uma mulher muito triste e fragilizada. Eu nunca me mascarei, eu passei a valorizar cada segundo que eu podia sair na rua e viver, entende? Eu quis estar com aquelas pessoas, eu queria levar a vida o mais leve possível, o mais normal, porque já estava muito pesado, muito difícil para mim. Sim. Denise, ali quando tu falou, né, sobre quando tu cortou o cabelo, né, que tu não mais poderia negar a doença, né, então tu foi cortar esse cabelo, né, e quando eu falo de estratégias de enfrentamento... Sim, quando eu falo que o enfrentamento não necessariamente é uma atitude positiva, feliz diante de uma situação, é isso, sabe? Porque o enfrentamento ele pode ser muito dolorido, ele pode ser muito difícil, ele pode ser triste, sim. E mesmo assim ele é uma maneira de enfrentar, né? Quanto ao preconceito, né, ali que a Kátia mencionou, né? Vem muito da desinformação, né? Porque muita gente hoje em dia ainda pensa que o câncer é contagioso, né?
Então, não senta do mesmo lado no ônibus, ou não senta onde a pessoa sentou, né? Eu mencionei, né, no início que eu perdi a minha irmã com câncer, né? E ela trabalhava no Banrisul, e ela não conseguiu usar peruca porque ela disse que aquecia muito a cabeça e ela se irritava com o calor da peruca, então ela ia careca, né? Ou de lenço. E aí ela mencionou, né, para mim que em alguns momentos as pessoas não queriam ser atendidas por ela no banco por ela estar careca, né? Pediam para ser atendida por outra pessoa. Então é algo que ainda existe, né? A gente está em 2020, a gente está falando sobre isso, e muitas vezes as pessoas ainda acham que pode ser pegajoso, que não vai sentar do lado, vai passar, ou se eu estiver perto, aumenta a minha chance de ter, né? Não vou falar sobre isso, não quero estar perto disso, né? Vou chamar para mim, né? Então, realmente difícil. E aí, aliado a todo o que o diagnóstico traz, ao que o tratamento traz de dolorido, ainda tem que se viver e se lidar com essas situações cotidianas que também trazem sofrimento, né? Que também são mais um agravante no teu processo de encarar essa fase da tua vida, né? Então, com certeza, é muito difícil. Não é algo simples ou fácil de se lidar. Embora algumas pessoas tenham mais facilidade de lidar com isso, sim, na grande maioria das vezes não se tem, porque é difícil, sim. É quando a gente se depara com o incontrolável, né? Porque a gente acaba vivendo a nossa vida como se a gente tivesse controle de tudo, né? Como se a gente pudesse decidir, fazer os nossos planos e realizar eles da forma como a gente quis. A partir do momento que a gente se depara com o incontrolável, né? Com a fragilidade da nossa condição enquanto humanos, né? Vem o desespero. Porque o que eu faço agora? E aí isso traz sofrimento. E aliado a todos esses sofrimentos, existem mais sofrimentos do dia a dia que poderiam ser evitados, às vezes, talvez até de uma forma de uma educação em saúde, sabe, para informar a população, porque muitas vezes esse preconceito vem da desinformação, né? Às vezes não é por maldade que alguém não senta do teu lado no ônibus, né? Não é porque não quer estar perto, às vezes é porque tem medo também, porque realmente acredita que estar perto pode chamar para si, ou pode, enfim, né? Então, são realmente muitas questões que atravessam esse viver com o câncer, né? É complicado. Eu ia dizer, eu acho que caiu a internet da Bianca, mas ela apareceu aí. Ela está tentando voltar. Aí, voltou. Eu já estava sentindo a tua falta. Eu acho que caiu a Bianca e tu apareceu de volta. Aqui. Na realidade, tudo isso só pode ser mudado quanto mais for falado para quebrar tabu e preconceito. Mais informação, né? Que forem passadas, parece mentira, mas a gente tem como dever hoje de passar esse tipo de informação, né? De contar às pessoas que a verdade que não é tão divulgada, não é tão conhecida, né? Bianca, tu tem alguma questão para a gente conversar com a Mari? Bem como a Mari falou, essas palavras assim, o cabelo volta, a sobrancelha volta, cílios voltam, importante tu estar viva, importante tu estar curada, a gente sabe de tudo isso, a gente sabe e agradece a Deus por isso, só que realmente é uma coisa que mexe mesmo com a gente não quer saber. Parece, como dizer assim, mas é bobo, como talvez muitas pessoas pensam assim, mas é ignorância da tua parte pensar primeiramente na tua estética do que na tua saúde. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu sentei na frente do meu oncologista, ele abriu a biópsia e disse, tu estás, papá falou, e a primeira coisa que eu perguntei para ele, eu vou perder meu cabelo? Por quê? Porque a minha paixão, como eu estava conversando, meu cabelo sempre foi crespo. E eu gostava de alisar. E quando eu perdi meu cabelo, ele estava quase na cintura. E bem lisinho. Eu fazia progressivo, eu fazia botox. Então, para mim, quando ele disse assim, vai se perder, aquilo parece para mim que o chão se abriu. Então, parece que naquele momento que eu ia saber que eu ia perder meu cabelo, para mim parece que eu não era mais a Bianca. Então, nos 15 dias após a primeira químio, realmente ele começou a cair. Foi como a Denise disse, quando eu fiz isso no banho, que eu tirei a mão lotada, disse, bom, começou, não tem o que fazer.
Aí foi pro centro, começou a cair das roupas, por cima de tudo. Aí eu disse, não, vou raspar a cabeça. Aí foi na minha cabeleireira, aí ela disse, bah, porque assim, eu pensei para mim assim, vai ser muito difícil eu ir para ela, mas quer que eu vá para tua casa? Eu disse, não, eu vou até aí, eu preciso me encarar, mas doendo por dentro, sabe? Eu disse, eu não vou nem me olhar no espelho, porque eu já fui com lenço, já fui preparada, porque o que acontece contigo? Quando tu vai numa cabeleireira, tu vai para embelezar o cabelo, certo? Tu vai para ficar bonito. Naquele momento, tu vai para se despedir do teu cabelo. Então, vai. Ah, porque nasce. Eu dizia balela. Isso aí só para te consolar. Na hora da revolta, assim, tu fica, sabe? Em primeiro instante, assim, antes que eu balela, volta teu cabelo. Aí eu penso assim, volta que isso, vai levar uma vida para voltar. Eu raspei meu cabelo em junho de 2019. E aí, meu cabelo agora já está bem de volta mesmo. Então, é assim, é um processo muito complicado, é um conjunto. Como disse, a gente tem que trabalhar o físico, trabalhar o emocional, trabalhar a família, trabalhar filhos, que eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina adolescente e um pequeno de 6 anos. Então, a minha filha nunca me viu careca, ela não aceitava me ver careca. Nunca. Estava no banho, eu estava no banho, no box, ela perguntava, mãe, posso entrar? Eu disse, pode, filho. Aí, se eu tivesse com o box aberto, eu tinha que deixar para ela entrar. Entendeu? Aí eu saía e eu abria o box, porque ela nunca me viu. Então, eu colocava a peruca para ela poder me ver. Então, ninguém gostava de me ver sem cabelo, mas eu me olhava no cabelo. Aí, um dia, feliz da vida, fui tomar banho, esfreguei a toalha assim, apontou um fiozinho, só começou a nascer. Sabe? Aí você começa a ficar feliz, aí você começa a melhorar. Mas é realmente muito difícil. Realmente trabalhar com todo esse conjunto físico, psicológico, porque a gente trabalha também com psicológico também muito forte quando a gente entra lá, como eu e a Denise lá na FAMED, a Dai no Peron, naquela cena forte ali, des vários pacientes ali em estágios bem difíceis. Então, ali, o emocional trabalhado, trabalha muito mais. Então, é uma trava, uma luta que tem que travar, para também não cair, entendeu? Porque quer te fazer forte, mas como tu diz, a gente não é forte o tempo inteiro. E essas oscilações de humor, isso acontece, eu acredito, comigo, e com a Denise e com a Daiane, pelo menos comigo até hoje acontece. Tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou chorona, tem dias que eu me irrito até com o vento. Uma mosca passa perto de mim. Eu me irrito. Televisão alta. A televisão alta, som alto, eu me irrito. Tem dias que eu estou de boa, tem dias que eu estou de boa, tem dias que eu estou falante, tem dias que eu estou quieta. Então, isso varia muito. É uma oscilação. E quando eu trabalhava, eu comecei a ficar muito irritada, e eu não era assim, eu era muito calma. Comecei a me irritar, eu trabalhava num lugar muito agitado. Então, eu começava a me agitar, vamos lá, pessoal, vamos lá. E as gurias começaram a notar, Bianca, por que tu andas tão irritada? Eu disse, eu não sei explicar o porquê. Eu acho que eu estou estressada. Mas só que depois, na conversa com o meu oncologista, ele me disse para mim que a própria doença... Vocês estão me Parou, da Bianca trancou. Acho que a Bianca caiu. Caiu a internet dela. Mari, tu quer falar alguma coisa sobre a fala dela? Acho que ela trancou, né? Não, que isso que ela trouxe, né? É bem isso, assim, sabe? Esse acho que ela tá voltando. Eu voltei de novo, eu tenho muito vento. Então, ele diz assim, só que infelizmente vai piorar com a quimioterapia.
E eu disse, mais que eu já estou irritada, doutora. Ele disse, infelizmente vai. Ele vai te dar alteração de humor. Então, é aquela coisa, é realmente como a Denise falou, como a Daiane falou, como eu falei, como a Mari falou, é complicado, até a gente aceitar tudo, aceitar como dizer, um giro na tua vida, tu aceitar é bem difícil. É tu te adaptar com o novo. E a partir de então, tu não é mais aquela Bianca, tu não é mais aquela Denise, tu não é mais aquela Daiane. A gente tem que se reinventar, ser uma nova pessoa. E ela não é guria. Sim, então, é um turbilhão de sentimento. Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar. Só que assim, a gente está trabalhando nesse período para mostrar para as gurias, nossas companheiras da Irmã de Caminhada, por mais difícil seja, a gente consegue. Por mais que tenha altos, baixos, a gente ainda consegue. A gente consegue superar isso. Aceitação, adaptação, a gente consegue. Consegue mesmo. É isso aí. Mais ou menos é isso aí, Daiane. Cada um tem seu tempo, né? Cada um no seu tempo, né? Porque não é todo mundo na mesma intensidade, né? Eu não vou querer que a minha colega, eu chegue lá, deixe a mesma intensidade que nós, correndo. Hoje está bem, tem que estar bem. Eu tenho uma amiga minha, que é da FAMED, que eu amo de paixão. Ela o tempo inteiro, ela sempre teve para baixo. E eu conversei com ela, a Daiane conversou com ela esses dias, a gente disse para ela, procura uma ajuda psicológica, procura psicólogo, conversa com ela. Ela falou, não quero saber. Se eu pudesse me encerrar num quarto, pois pelos meus filhos, eu ia me encerrar, eu não ia falar com ninguém. Eu disse, meu amor, não é bem assim. A gente lutou, nadou para morrer na praia, não. Acho que agora, até o momento, acho que começou a cair a ficha, realmente. Então, acho que está na hora de tentar procurar ajuda, mas ela não aceita. Então, a gente tem que respeitar cada pessoa. A gente leva o melhor de nós para ela, certo? Porque cada uma, como diz a Denise, tem o seu tempo. Umas aceitam de boa, outras não aceitam nunca. Uma com o tempo vai aceitar. Isso vai variando conforme cada pessoa. É isso aí. É bem por aí. Respeitar o tempo de cada um, né? Porque cada um vai ter, assim como cada um vai ter uma maneira de lidar, vai ter o seu tempo de lidar com aquela maneira, né? Essa adaptação, né? Ela é uma adaptação constante, né? Não é do dia para a noite, pronto, me adaptei, tô pronta e agora não. Mesmo quando tu já está na fase de aceitação, né, do teu diagnóstico, mesmo assim ainda é uma fase de muita adaptação e que requer também muito esforço, né? Não é porque aceitei e agora tudo é fácil. Não, continua sendo difícil. Mesmo aceitando o que está acontecendo, mesmo aceitando que, bom, tenho esse diagnóstico, vou fazer esse tratamento, está sendo difícil, está sendo doloroso, aceito isso, ainda assim não é fácil, né? E respeitar esses sentimentos, né, como a Bianca trouxe, né, que às vezes se irrita com a mosca, às vezes se irrita com qualquer coisa que está acontecendo, às vezes quer chorar, às vezes está mais tranquila, às vezes está feliz, às vezes está fazendo live, e às vezes quer ficar sozinha no quarto, entendeu? Respeitar todos os sentimentos. A gente acaba, né, enquanto sociedade, querendo trazer à tona só os sentimentos bons, né? Só é legal compartilhar quando a gente é feliz, quando a gente é alegre, só é bom esse tipo de sentimento. Mas todos os sentimentos fazem parte da gente, né? E a gente precisa vivenciar cada um deles, porque não é à toa que eles estão com a gente, não é à toa que eles vieram, o sentimento vem para te mostrar alguma coisa, para te fazer olhar para alguma coisa, para te fazer, muitas vezes, enfrentar alguma coisa até, né? Muitas vezes a raiva, ela é um agente de mudança, a raiva vem para te mostrar alguma coisa e com aquela raiva tu acaba transformando alguma coisa ao teu redor, né? Então os sentimentos vêm para te mostrar alguma coisa, né? Então tu precisa vivenciar eles. Então, às vezes, acabar negando o porquê tu estás triste, negando a tua raiva, tu vai guardando isso não some, entendeu? Isso tá ali, tu só não tá trazendo à tona.
E é importante a gente respeitar todo tipo de sentimento, sejam eles vistos como positivos ou como negativos. E, claro, sempre respeitando a fase de cada um, né? Como cada um consegue lidar com essa situação, né? Eu acho que é incrível esse apoio que vocês têm umas com as outras, né? Eu acho que quando a Bianca traz que ela falou para a colega, né, essa importância, eu acho que é importante, porque mesmo que nesse primeiro momento ela ainda não consiga se adaptar a essa situação e ainda não tenha subsídios suficientes para ir procurar a ajuda psicológica que tu mencionou, tu plantou uma sementinha, né? E isso é importante, a gente vai plantando sementes, e muitas vezes é um trabalho de formiguinha, né? E vocês estarem passando por coisas semelhantes, vocês acabam tendo porque é diferente, vamos dizer assim, alguém de fora dizer para essa tua amiga, olha, acho que tu precisa de ajuda psicológica, né? Muitas vezes pode soar até agressivo para ela, porque essa pessoa nem sabe por que eu tô passando, pelo que eu estou passando, e vem me dizer isso, por mais que essa pessoa tenha a melhor das intenções, né? Então, quando uma colega de tratamento te traz isso, tem um peso diferente, porque é alguém que já passou, está passando, vai passar por uma situação semelhante à tua, não igual, mas semelhante. Então, eu acho que esse apoio social que vocês construíram, que continuam construindo, ele é extremamente importante, significativo, né? E vem também de encontro com o que a gente falou, né, antes, sobre falar sobre isso, né? Precisamos falar sobre isso para diminuir a desinformação, para diminuir o preconceito, né? E quando vocês, que são as pacientes que vêm falar sobre isso, é muito diferente de... às vezes tem, enfim, inúmeros profissionais, por exemplo, que falam sobre o tema, né? Mas é diferente quando é a pessoa que está passando por isso que resolve falar sobre isso. Então, eu acho que isso toca muito mais as demais colegas de tratamento, né? Ela comentava comigo assim, ela disse, olha, toda vez que chegava perto do horário de eu ir para a radioterapia, eu já ia chorando. Eu saía de casa chorando, eu chegava na rádio chorando, me segurava na rádio e ia para casa chorando. Ela teve por desistir da radioterapia. Eu disse para ela assim, um dia, eu segurei da mão dela, eu disse, tu não vai fazer isso. Porque por mais difícil que seja, eu te entendo todos os motivos que tu tem, eu conheço os outros motivos pessoais dela, mas eu disse como companheira, a gente conheceu lá na FAMED, a gente começou a escrever juntos, diferença de uma semana, a gente tem o mesmo oncologista, o mesmo mastologista, fizemos rádios perto, eu disse para ela, tu não vai desistir, porque ela disse, olha, a NCG ela chorou e segurou na minha mão e disse assim, se não fosse por ti, eu teria desistido. E eu disse, então, eu fico feliz por ter, como tu disse, plantado essa semente nela, ter ajudado ela a não ter desistido do tratamento. Só que, como tu disse, tem pessoas que não entendem essa oscilação de humor da gente. Mas eles pensam assim, mas por que ela é doida? Um dia ela está bem, um dia ela está mal, um dia ela está séria, outro dia ela está rindo, outro dia ela está brava. Boa, mas é bem complicado, às vezes, a pessoa entender essa oscilação de humor da gente, sabe? É bem por aí. Gurias, tem bastante comentário que eu não vou conseguir ler todos, mas vou dar uma lidinha só por cima, bem rapidinho. Tá. A Verônica pediu para ganhar um selo de minha fã, que ela é minha super fã. Obrigada, Vê, pelo carinho. A Carla Bastelos está dando oi. A Aline Goulart, Daiane, Denise e Bianca. Não tenho dúvida de que vocês, através dessas lives e dos relatos do dia a dia, estão dando força para milhares de mulheres que também estão passando por essa fase. Parabéns pela iniciativa. A Maria, obrigada. As pessoas acham que câncer é uma sentença de morte. O câncer de mama tem pelo menos 5 subtipos. Pior que perder os cabelos é ouvir das pessoas que fulano ou ciclano morreu de câncer. A desinformação e a falta de senso das pessoas é terrível. A Bia Castro está dando boa noite. A Adriane está dizendo que mudou muito de humor. A Maria, a gente nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa depois do câncer. O Moisés está dando parabéns pelo tema abordado.
A Daiane Dias, minha amiga, está aí ó, em plena campanha eleitoral, parou aí um pouquinho para assistir a nossa live. Parabéns pelo debate, pela forma humana e intensa de que vocês estão buscando auxiliar e encorajar outras mulheres. Linda luta. A Maria Luz, sou pós-graduada em oncologia e psico-oncologia. Era uma excelente profissional. Hoje, quem me dá ajuda psicológica são as pacientes que eu cuidei. Na minha primeira químio, foram 8 pacientes me acompanhar. Com toda a minha formação, ainda choro para limpar o meu portocarte. Então, quer dizer, né, que ela está aí vindo ao encontro do que a gente está, que a Mari está levantando a questão que não existe uma fórmula, né? Não existe como vai dizer, uma receita de bolo, né? Que eu acho que foi a palavra que tu usou, para a gente conseguir passar por isso. Cada um vai encontrar a forma de enfrentamento. Ela teve o apoio das próprias pacientes, informação que ela tinha, e ela se sensibiliza com coisas tão simples, né? Que parece tão simples, e ali limpar o portocarte. É uma coisa simples, mas mexe contigo, né? Te abala emocionalmente também. Parece que a gente também fica com a sensibilidade mais à flor da pele, a gente se emociona mais, né, Daiane? Eu, particularmente, eu tento segurar, respirar fundo, porque eu me emociono mais agora. Eu aflora mais. Assim, as coisas mais simples que tem, eu dou mais valor. É verdade. Esse dia eu precisei ir na FAMED, foi o dia da Daiane. A gente fez a surpresa para a Daiane, acho que foi, não lembro. E eu precisava fazer uma injeção e teve que ser na sala das quimioterapia. E as gurias, entra aqui. E aquele dia eu travei assim na porta, que foi? Não vai entrar. E eu tava, tá, entra. Quer trocar de sala? Eu disse, não, entra. Mas só que te dá um flashback na cabeça quando tu entra lá. Como diz a Denise, tu te sensibiliza. Aí tu olha para um, tu olha para outro, aí tu começa a dar um flashback. E aí tu já dá umas pirada, como diz, mas gerada nas tuas emoções. Mais ou menos é isso. Uhum. Mas eu acho que eu te interrompi. Desculpa, te falar. É que esse relato, né, que tu traz ali do local, né? Querendo ou não, esse... Travou? Não, tô te ouvindo bem. Tá. Querendo ou não, esse... Pode falar, Maria. Pode falar. Tá. Esse local, ele é um símbolo de alguma coisa, né, Bianca? Ele é um lugar onde tu passou por muitas coisas, tu teve muitos momentos, dos quais a grande maioria, imagino, tenham sido momentos difíceis, né? Um local que tu, muito provavelmente, não saía de casa com prazer para ir lá, por mais que as profissionais do local sejam extremamente dedicadas, carinhosas, por mais que tu tenha feito colegas, amigas lá, né? Mesmo assim, ainda assim, se fosse da tua escolha, tu não estaria frequentando esse local, né? Então, ele é um símbolo de algo que tu vivenciou, que tu estavas ali vivendo, mas que tu não escolheu, né? Então, ele é um símbolo que sempre, provavelmente, que tu vá ver esse local, falar sobre esse local, ele vai te trazer emoção, né? Porque ele impactou o local, né? Ele faz parte também do tratamento, do diagnóstico, e o local junto a essas demais coisas, eles também impactaram a tua vida, né? Então, o local, ele também é um agente que te impactou, né? Claro que ao longo do tempo, né, acredita-se que tu vá conseguindo elaborar melhor e lidar melhor com essa questão, mas ainda assim é um lugar difícil, é um local difícil de se frequentar, de se estar, e que vai trazer essas lembranças, né? Aos poucos, talvez, tu vá conseguindo fazer com que essas lembranças sejam modificadas. Pode ser que daqui a um tempo tu tenha um outro olhar para esse local, pode ser, mas ainda assim é um lugar que te marca, é um lugar que é difícil de se estar.
Então, meninas, tá maravilhoso o nosso bate-papo. Bastante comentários aqui. A dona Zelma deu boa noite, dona Maria. A Joyce mandou aqui, ó. Aqui em lágrimas só de assistir vocês. Meu emocional muito abalado. Joyce, um beijo para ti. Tu sabe que a gente te ama de paixão. E no teu tempo, na tua aceitação, né? Se tu quiser procurar uma profissional, eu sei o quanto isso vai te ajudar. Mas aí é no teu tempo. A gente já conversou sobre isso. Joyce, amada, amor meu, não esquece. Mário, queria te agradecer, Mariana. Muito obrigada pelo teu apoio, pela tua colaboração, por dividir com a gente tão brilhantemente teu conhecimento, pouquinho do teu conhecimento nessa área e mais ainda a tua vivência, né, com essa doença, mexer nos teus guardadinhos aí também, dividir com a gente. Muito obrigada, foi de grande importância, foi maravilhoso toda a tua fala, mas o teu depoimento, a tua verdade, né, o que te traz para a psicologia, para mim, abrilhantou mais ainda a tua fala, deixou mais profundo e mais verdadeiro. Parabéns, muito obrigada de coração. Também te agradeço, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada, Eu que agradeço o convite, assim, eu fiquei muito lisonjeada, né, com o convite, fiquei muito feliz. E a partir do momento que eu entendi do que se tratava, como estava sendo formado, né, esse grupo, eu já, sim, sou total apoio no que vocês precisarem, assim, podem contar comigo, que como vocês vêm falando, né, não vai ficar só em outubro de 2020, então o que precisar ao longo desse período, no que eu puder contribuir, no que eu puder estar junto, com certeza eu sou total apoio a vocês, assim, também só gratidão por esse momento, por esse encontro, né, por poder estar aqui com vocês e por poder escutar vocês, né, por poder compartilhar também com as demais colegas, né, e mais uma vez lembrando que cada uma a seu tempo, cada uma no seu momento, mas é muito importante, sim, né, procurar essa ajuda psicológica, e se lá no local de tratamento tem essa disponibilidade, eu acho que é muito importante, porque a gente não tem que ser forte o tempo todo, a gente não tem que passar por uma carga tão pesada sozinha e dividir isso com alguém que pode ter um ouvinte qualificado, né, como eu gosto de dizer. Eu acho que com certeza vai fazer com que esse caminho seja trilhado de uma forma menos dolorosa. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Desculpa algum comentário que eu não consegui ler ali. Muito obrigada de coração. Amanhã a gente tem o Dr. Caril, que é um dentista, vai falar sobre a importância da saúde bucal durante tratamento. Peço que todo mundo compartilhe, venha assistir com a gente. Muito obrigada, Mariana, e pode deixar que o teu nome está anotadinho aqui na nossa lista, né, Denise? O ano inteiro vai ser rosa. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada, meninas. Obrigada, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.